Olá, operadoras e operadores do direito. Olá, Ney. Olá, doutora Beth Russo. Está no ar mais uma edição do TV Cidadania, um programa da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de São Paulo. Ney. Doutora Beth, o programa de hoje vai falar sobre o projeto de flexibilização da consolidação das leis do trabalho, que é a nossa CLT. E para discutir o assunto, estão aqui conosco nos estúdios os advogados trabalhistas e conselheiros da OAB-SP, Dr. Lívio Enesco e a doutora Gilda Figueiredo Ferraz de Andrade. Confira, vale a pena, mas veja também a cobertura dos eventos realizados pela OAB-SP. Bem, tem mais. Você vai conhecer, durante o programa, os serviços que são oferecidos pela nossa CAASP aos advogados da capital e de todo o interior do estado. Acompanhe agora a mensagem do presidente da OAB-SP, Dr. Luiz Flávio Borges Durso. Olá, estamos começando mais um programa TV Cidadania, o programa da OAB São Paulo que é feito para você. Para você, colega advogada, advogado, estudante de direito, para você, cidadão que sempre nos acompanha. Hoje, último programa deste ano. Eu quero desejar um Feliz Natal a todos os queridos colegas e os telespectadores em geral. Um Natal abençoado, no qual, com o nascimento de Cristo, para aqueles que professam a religião cristã, possa efetivamente ter em seus corações a esperança renovada e que um novo tempo surja, que é este ano novo, num grande amanhecer de novos projetos, de novas conquistas, de novas esperanças e vitórias. Saímos, como todos acompanharam, de uma eleição bastante concorrida. Ganhamos esta eleição e esta eleição representou o reconhecimento desses 9 anos de trabalho pela Advocacia de São Paulo, pela nossa OAB daqui de São Paulo. O Marcos da Costa, o nosso novo presidente, que conduzirá os destinos da nossa OAB a partir de 1º de janeiro, é e está qualificado para fazê-lo de maneira extraordinária. É o Marcos da Costa, o próximo grande presidente que a OAB São Paulo terá. Por tudo isso, neste momento em que as famílias se reúnem, eu quero também, ao lado da família forense, rogar as bênçãos do Criador, para que ilumine cada advogado, cada advogada, os seus lares, as suas carreiras e o seu futuro, mas ilumine também e abençoe Marcos da Costa, que estará à frente como general de um grande exército, um exército de sonhadores que sonham que a justiça possa ser uma realidade na vida de todo cidadão e que o ano novo se concretize e concretize as esperanças de todos aqueles que acreditam que a advocacia é um instrumento para fazer o bem. Um Feliz Natal a todos vocês e um ano novo de saúde, de paz e de muito amor. O governo deve enviar ao Congresso Nacional projeto de flexibilização da consolidação das leis do trabalho, a nossa conhecida CLT, ampliando assim a autonomia de empresas e sindicatos nos dissídios coletivos. O projeto é inspirado no modelo alemão e teve iniciativa do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Bem, para discutir este assunto, estão aqui conosco nos estúdios os advogados trabalhistas e conselheiros da OAB-SP, Dr. Lívio Enesco e doutora Gilda Figueiredo Ferraz de Andrade, aos quais nós agradecemos as presenças em meu nome, em nome do Ney, e principalmente em nome do nosso presidente, Dr. Luiz Flávio Borges Durso. Bem, eu vou começar com o Dr. Lívio, formulando a seguinte questão. Afinal, a reforma na CLT, né, que é essa nossa consolidação das leis do trabalho, vigora desde 1942. É uma necessidade hoje no Brasil?
Bom, eu gostaria de saudar os nossos telespectadores, saudar você, Beth. Obrigada. Querido Ney, queridíssima Gilda de Figueiredo Ferraz de Andrade. E dizer aos senhores que não é uma necessidade. A CLT está ótima, ela foi remoçada no artigo 7º da Constituição Federal, e esse projeto, que agora volta, ele é um projeto, gente, que o Fernando Henrique lá atrás quis fazer. O Fernando Henrique, em 2000, no fim do mandato, o segundo mandato do presidente Fernando Henrique, ele trouxe à baila esse projeto. E naquela época, quem que se ungiu contra o Congresso? Quem contra esse projeto? A CUT e o PT. Chegaram e denunciaram o projeto de flexibilização que o outrora presidente trouxe, dizendo, até para o OIT, provocaram a Organização Internacional do Trabalho, dizendo que o projeto do presidente Fernando Henrique de flexibilização atentava contra as convenções da Organização Internacional do Trabalho. E tiveram, do diretor de normas internacionais da OIT, doutor Jean-Claude Javiret, um apoio contra o projeto, dizendo que o PT e a CUT tinham razão, porque o projeto desafiava normas internacionais e as convenções da OIT que eram subscritas pelo país. Então, 10 anos se passaram e parece que tudo aconteceu. Parece, Ney, que as pessoas dormiram e acordaram outras. Ou seja, se o PT e a CUT foram contra o projeto do presidente Fernando Henrique, por que agora trazer o mesmo projeto à baila? Doutora Gilda, na linha de raciocínio da doutora Beth Russo, de flexibilização, é verdade que, por exemplo, quando vai se fazer um acordo com uma grande empresa, a CLT fica no meio do caminho? Dificulta? Bom, primeiro eu também quero saudar você, Ney, sou sua fã, sou sua ouvinte já há muito tempo. Beth, muito prazer. E meu queridíssimo amigo e conselheiro Lívio, um dos melhores advogados trabalhistas que nós temos hoje em São Paulo. Eu acho que o sindicato e a CLT não interferem muito. Como diria o professor Magano, Otávio Bueno Magano, com quem eu tive a honra de trabalhar por mais de 4 anos, o acordo coletivo é um negócio jurídico. E como negócio jurídico, o sindicato tem que interferir, porque senão o trabalhador vai acabar sendo ferido em seus direitos. Tanto a convenção coletiva, acordo coletivo, tudo isso precisa ser feito com vistas a quê? A melhorar o trabalhador, não a melhorar a situação da empresa. É sempre a norma mais favorável para o trabalhador. Mas a CLT, como bem disse o Lívio, eu acho que ela não precisa ser mudada. É um projeto muito bem copiado pelo presidente Getúlio Vargas, que os paulistas mais roxos não gostam muito. E meu avô costumava dizer que a única coisa que o Getúlio fez de bom foi a CLT, copiar a CLT, que lutou na Revolução de 32. Mas a CLT, na verdade, é uma cópia muito bem feita da Carta del Lavoro de 43 da Itália. E eu acho que com algumas modificações não há a menor necessidade desse projeto ser, entre aspas, flexibilizado. Agora, esse novo projeto, ele vai permitir que os acordos coletivos tenham força de lei, é isso? Agora... Ele já tem força de lei. Como a professora Gilda colocou, existe essa preocupação de trazer um novo dogma, que é o negociado contra o legislado. E que eu não aceito, porque o legislado é constitucional e a gente tem o parâmetro constitucional para negociação. Para negociação acima, Beth, Ney e querida Gilda, pode tudo. Eu vou dar um exemplo do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, que é ligado ao Conlutas. Eles fizeram uma negociação com a General Motors, onde todos os trabalhadores que adquiriram doenças ocupacionais têm direito à estabilidade e até à aposentadoria. Negociação que vale acima do patamar constitucional. Agora eu vou dizer de uma negociação que eu peguei numa apuração do Procurador do Trabalho, Dr. Rafael de Araújo Gomes, do Procurador do Trabalho da 15ª Região. Houve um acordo coletivo, querida Gilda, dos grandes fazendeiros e os trabalhadores rurais de Araraquara e região. Olha o que eles fecharam no acordo para baixo.
O custo das ferramentas de trabalho dos trabalhadores rurais, a enxada e o rastelo, serão cobrados dos trabalhadores. Segundo item, os fazendeiros estão dispensados de fornecer água potável e fresca aos trabalhadores. Terceiro item, no critério de produtividade ou de improdutividade, os fazendeiros poderão descontar o dia de trabalho. Não, isso é uma escravidão, não é? É isso, Gilda. E o último, na época da colheita, sem limite de horas extras. Ou seja, isso é o inferno. É o inconstitucional, é aliás, inconstitucional. E isso foi denunciado por esse procurador, doutor Rafael de Araújo Gomes, que foi lá e efetivamente interviu como o Estado tem que intervir. Ou seja, negociação... É porque é um acordo leonino, né? Mas esse acordo é em São Paulo? Porque São Paulo, parece acordo do Acre, né? Em Gilda, Rondônia. A gente assiste sem desmerecer coisas os em São Paulo e no interior do Estado, o interior do Estado que a gente chama de um outro Estado, porque me parece que o interior do Estado é o segundo maior Estado da Federação Brasileira, coisas que a gente não acredita. Coisas que a gente não acredita, como esse acordo coletivo para baixo. Então, Beth, acordo coletivo só para cima. Negociação acima do legislado, como o sindicato dos trabalhadores em São José dos Campos fez com a General Motors. Para baixo é inconstitucional, como disse a professora Gilda. Até a Constituição permite... É nulo, né? Sim. A Constituição, como bem sabe o Lívio, ela permite um acordo para baixo. Uma empresa que esteja mal, comprovadamente mal das pernas, e que haja a intervenção do sindicato, a Constituição permite a redução salarial. Né? Então, é um acordo para baixo, e com base na Constituição. E muitas empresas têm se valido quando necessário, claro que isso não é muito frequente, mas existe um inciso constitucional que realmente pega muitas pessoas de surpresa, mas a própria Constituição prevê a redução salarial, quando necessário e quando comprovado, desde que haja a intervenção do sindicato da categoria. Vocês imaginem, numa questão de uma empresa da construção civil, que alegar problemas de ordem financeira e que queira fazer a negociação contra a legislação. E num dado momento, essa empresa se apresenta e diz, olha, vamos fazer um acordo coletivo porque eu vou manter o quadro de trabalhadores na indústria da construção civil, na nossa empresa. Mas, olha, eu vou ter que abrir mão da EPI, dos equipamentos de proteção individuais e nos equipamentos de proteção coletiva. Então é o seguinte, vocês não vão ter mais cinta, nós não vamos prender vocês mais no andaime, todos os funcionários serão mantidos. E daqui a pouco mortos. Por falta de segurança. E sem capacete. Isso é uma violência, professora Gilda. Isso é o fim dos tempos. Isso é andar para trás. A Justiça do Trabalho e o sistema legal da CLT são os maiores distribuidores de renda do país. Ou seja, eles estão inseridos no artigo 7º na hierarquia dos direitos concebidos por uma democracia chamada Brasil. E não apenas uma democracia, um Estado social de direito. Então, todo brasileiro tem que saber, e é bom que saiba, que a Constituição tem uma situação de bem-estar social a toda a população, que a gente chama de welfare state, e essa é uma democracia diferente. Então, a manutenção da CLT, como se encontra e como está constitucionalizado o artigo 7º, é previsto. E como disse a professora Gilda, existem expedientes na lei para fazer essa calibragem, né, de situação com aspectos de dificuldade financeira das empresas. Aqui tem uma questão colocada que é a seguinte: no Brasil, a legislação trabalhista peca pelo excesso, pelo detalhismo. Talvez. Em alguns casos, talvez. Mas sempre para proteger o trabalhador. Sempre para proteger o trabalhador. Ela tem vários artigos, mas eu não vejo nenhum artigo ali que diga, não, esse artigo dá para a gente tirar, vamos excluir, vamos deletar. Eu acho que todos os artigos da CLT são pertinentes, basta uma pequena a parada de aresta, que eu acho que não há necessidade nenhuma de flexibilizar, e muito menos de ser apresentado para espanto de todo mundo um projeto desse. Agora o PT deixou de ser estilingue e passou a ser vidraça. Então, é muito bom apresentar um projeto desse naipe. Mas eu acho que o presidente, com certeza, não vai passar. A CLT ainda é dos melhores ordenamentos jurídicos que nós temos.
Agora, doutor Lívio, eu só diria que no país, aqui no Brasil, há uma confusão entre modernização e precarização das relações de trabalho? Eu acho que a gente chegou num momento que o capital brasileiro está ficando sem risco. Os mutuários não têm acesso a dinheiro, um dinheiro, não digo barato, mas um dinheiro para comprar sua casa própria, a gente para consumir, mas as empresas têm o BNDES. E como o BNDES solta dinheiro para as empresas? No passado, Gilda, o Proer soltava dinheiro para os bancos. Então a gente está criando no Brasil o capitalismo sem risco. Empresa tal está para quebrar, vai no BNDES, juros. Zero. De padrão americano, padrão internacional, juros negativos, leva uma fortuna, as empresas se fundem. O BNDES torna-se sócio das empresas. O BNDES é o único país do mundo que o BNDES é o maior empresário. Eu sei, e para nós, né? Nada. Nada. Comprar um carro, juros extorsivos. Para comprar casa própria, impossível para o trabalhador. Eu acho que a modernização está virando uma brincadeira. Outro dia eu estava discutindo com uns amigos meus e falaram para mim, você está vendo o capital de um jeito muito marxista. Eu falei, eu não estou vendo do jeito marxista do Karl Marx, e sim do Groucho Marx, porque a situação brasileira é ridícula. A situação brasileira é a situação do humor, do sketch, do Vaudeville, do nosso querido Groucho Marx, que foi o homem que inventou o sistema de entrevistas, esse sistema que todo mundo faz muito bem hoje, e foi um dos maiores humoristas da humanidade. Ou seja, o capitalismo brasileiro precisa parar de atacar os trabalhadores. Eu sou de uma época, Gilda, que falava, o Delfim Neto falava na época, no fim da ditadura, vamos trabalhar, deixar o bolo grande, lembra? Vamos dividir. Agora chegou a hora, Beth. Agora chegou a hora de dividir o bolo, de dar salários justos, de cumprir direitos dos trabalhadores, de baixar a taxa de juros a níveis internacionais, porque esse país tem hoje condições de financiar o seu próprio povo, está na hora de dividir o pão. Né? Eu que sou um judeu, que adoro a figura de Jesus Cristo e toda a mensagem cristã, somos da mesma árvore, acho que está na hora da Santa Ceia. Está na hora de dividir o pão e esses empresários têm que entender que esse é um Estado social de direito e cumprir a CLT, cumprir a Constituição é a melhor saída para esse país, Beth. E Lívio, há uns 10 anos atrás, 15 anos talvez, fazia-se greve para pedir reajuste de salário. Você lembra? O pessoal fechava a fábrica, o Vicentinho ia lá. Hoje não, faz-se greve para manter o seu emprego. A situação mudou muito. Agora, falando também em greve, como a gente diz, movimento paredista, é a primeira vez que eu vejo, em 31 anos de formado, a greve de juízes. Juízes trabalhistas federais, e com razão, com o nosso apoio, cruzaram os braços e se negaram a trabalhar. Eles estão sem reajuste salarial. Como servidores, de uma forma injusta. Ou seja, há mais de 8 anos. Perfeito, estava na hora. Há mais de 8 anos. Ontem, conversando com o juiz já graduado de segunda instância, desembargador, falou, Júlia, eu precisei vender meu carro e estou com muita dificuldade de pagar a faculdade da minha filha. E naquele congresso, né, Gilda, que nós fomos? Pois é, então o juiz precisa ter a independência, inclusive financeira. Eu acho que a presidente Dilma, ela precisa ser sensível a esse tipo de problema. Eu não sei se a filha dela, até parece que é procuradora do trabalho da 4ª região do Rio Grande do Sul, ela poderia ser um pouco mais sensível a esse problema de reajuste, porque os juízes realmente estão sofrendo muito. E você vê a tragédia, porque, por exemplo, o serviço público não tem uma regulamentação na questão da greve. Não tem. E o Supremo Tribunal Federal encontrou uma saída olímpica para que se seja aplicado a normatização e a legislação das greves da iniciativa privada. Enquanto isso, nós temos as greves. São greves justas dos servidores e essa do juiz desse movimento que foi paredista, apesar de continuarem trabalhando. Então, o que acontece? Nós temos greve no serviço público e os grandes prejudicados são os advogados
e são os jurisdicionados. Então nós tivemos, cada ano nós temos greve, e aí os trabalhadores não têm a Justiça do Trabalho, o serviço essencial, funcionando, não tem como receber os seus direitos alimentares, e os advogados... Não tem como receber seus proventos. Não tem como receber, porque o processo não anda, os alvarás não são liberados, né? e nós temos uma tragédia na advocacia, que é liberal, e que precisa que efetivamente o judiciário funcione, dos jurisdicionados, que não resolvem e não têm o seu processo adiantado, dos juízes, com esse achatamento salarial, dos servidores, com esse super achatamento salarial. Então é aquela briga em casa de Noca. É a mãe do Joana, que ninguém tem razão. E aquele dinheiro, como é que tem? Não tem um fundo garantidor, não tem um fundo capitalista. Por que não se aumenta os juízes? Por que não se aumenta os servidores? Por que não se privilegia o equipamento? Nós temos a Justiça do Trabalho que não tem toaletes, Nós temos uma Justiça do Trabalho que tem uma situação precária no prédio, por fora bela viola, por dentro, né? Então está na hora de se resolver essa questão. Sem dúvida. Doutora Gilda, temos um problema sério aqui na área trabalhista. Há uma discussão há algum tempo do chamado teletrabalho. A pessoa que trabalha em casa, no carro, no automóvel. Primeiro que é uma coisa muito complicada, porque como é que vai... Além de levar multa, conciliar, né? Além de levar multa, como é que vai conciliar? E outra coisa, como é que vai comprovar que você fez o negócio? Eu vou dar um exemplo para o telespectador para ele entender rapidinho, para não complicar. Eu trabalho numa empresa, saio desta empresa, estou com os amigos do bar, o dono da empresa, o meu chefe liga para mim e fala, nós estamos numa reunião aqui, talvez vamos precisar de você, você fica aí aguardando um telefonema meu. 2 horas depois ele me liga, me convocando para trabalhar ou não me convocando para trabalhar. Ou seja, você está esperando que ele te chame. Que ele te chame. Eu justamente conversava com o Lívio sobre esse projeto. Eu trouxe até aqui a Lei 12.551, que foi aprovada no dia 15 de dezembro de 2011. Essa lei, como eu disse ao Lívio, mexeu, né? Porque com a nova redação das súmulas que foi dada pelo TST, Tribunal Superior do Trabalho, existe uma súmula que eu não sei de cor, que dá exatamente o trabalho de sobreaviso como hora extra. Né? Então, esse exemplo que você deu ao telespectador é justamente o exemplo típico do sobreaviso. Você está ali feliz, contente, num bar, tomando uma cerveja com seus amigos, porém, o seu telefone, antigamente o bip, ficava ligado, aguardando um chamado da empresa. Então, você não pode sair. Então, eu acho justo que essas horas que você esteja à disposição do empregador sejam remuneradas como horas extras. Agora eu vou direcionar, Ney, a nossa conversa para a questão sindical. Afinal, doutor Lívio, na sua opinião, há uma chance de a gente reformar a questão sindical? Eu tenho essa questão, até discuti com a professora Gilda aqui, nos bastidores. Eu tenho Vamos ouvi-la também. Eu tenho uma visão tanto quanto... Eu uso aquela frase, muita calma nessa hora. Eu acho que o movimento sindical tem que continuar avançando. O reconhecimento das centrais sindicais se deu aí na emenda 45. Sou pela defesa, nesse momento, da unicidade sindical. Eu acho que no futuro nós podemos ampliar, mas eu tenho muito medo dos sindicatos cartoriais, dos sindicatos pelegos, dos sindicatos artificialmente criados para não fazer luta e se submeter ao capital. Então, como eu disse à Gilda, eu acho que nós temos que pensar muito. O país está desenvolvendo um novo processo social. Perdemos 25 anos com a ditadura militar. Todo esse processo de mensalão, processo de Collor, todas essas situações diferentes que o Brasil teve ao longo desses últimos anos, poderíamos ter tido há 25 anos atrás, e hoje temos uma bela democracia canadense, uma bela democracia escandinava, onde os políticos são aplaudidos em praça pública, onde os políticos têm estátua, coisa que nós não temos no Brasil. Então, eu tenho essa visão da questão sindical, muita calma. Eu acho que ainda podemos continuar, é bom que se discuta muito as centrais sindicais, é muito que o movimento sindical, verdadeiro movimento sindical,
lute e pare com essas coisas, como essa ideia desse acordo coletivo especial, que é, na minha opinião, uma grande besteira. A doutora Gilda concorda? Não, compartilha? eu concordo em parte com o Lívio, acho que temos que ter muita calma nessa hora, mas eu sou a favor já da pluralidade sindical. Eu acho que o trabalhador precisa ter autonomia e liberdade, sem constrangimento, para escolher o sindicato que ele queira para representá-lo e que melhor o represente. E sou contra também o imposto sindical. Doutora Gilda, 25 milhões de ações, 2,1 milhões de novas ações na Justiça Trabalhista. Essas ações ingressaram em 2011. É uma pesquisa relativa. Agora, o negócio é o seguinte, a pergunta aqui, o sentido da pergunta é o seguinte. Entrou ou não entrou um volume grande? É verdade que a maior parte das ações são do governo federal? Super verdade. O maior cliente da Justiça do Trabalho, o Lívio vai me apoiar com certeza em todas as instâncias, é o governo. É o INSS, é a Caixa, é o Banco do Brasil. Qual mais, Lívio? É todo esse aparato estatal. Mas é tudo com relação ao funcionário? Não é tudo. INSS é para cobrar. Se você faz um acordo, hoje até existe uma portaria do ministro da Fazenda. O patrão que fez um acordo tem que pagar o... Se você não sair o acordo como verbas indenizatórias, o INSS imediatamente te aciona cobrando a verba previdenciária devida. Porque o procurador do INSS recebe como sucumbência, então ele não tem o que fazer, ele precisa trabalhar. Então, um acordo hoje acima de R$10 mil tem intervenção obrigatória, compulsória do procurador do INSS. E eu acho que o INSS, salvo engano, é o maior cliente da Justiça do Trabalho. Mas tem alguma proposta para poder sanear essa situação? Parece que o presidente do TST, e salvo engano, o atual presidente do Supremo, o ministro Aires Brito, tiveram uma conversa com o órgão previdenciário, pedindo que se fizessem acordos ou que fizesse um parâmetro para limitar os acordos, né? Tipo, 50 mil para baixo, vamos fazer acordo, vamos fazer uma coisa coletiva, porque não é possível. O INSS realmente afoga a justiça, é o gargalo da Justiça do Trabalho, é o governo. E a loucura, bom, primeiro eu queria pontuar que eu defendo também o aumento dos advogados, do salário dos advogados públicos, dos procuradores, claro, de todas as carreiras públicas jurídicas, porque merecem também. Essa questão da Previdência Social, a Previdência Social tinha os seus fiscais, o Ney lembra, você lembra, a doutora Júlia também, na captação aleatória para fazer as investigações e tal, e tal, e tal. Com o tempo, a Justiça do Trabalho incorporou essa situação que é nova para a gente, porque o juiz do trabalho ingressou para adjudicar questões trabalhistas. O funcionário, o servidor, ingressou para trabalhar no aparato da Justiça do Trabalho. Hoje não, hoje eles são arrecadadores da Previdência Social e o procurador da Previdência e os servidores acompanham. Hoje São Paulo arrecada um mundo para a Previdência Social. A arrecadação da Previdência e da Receita Federal e muito mais a Previdência são dados significativos. Então agora os procuradores não vão mais procurar os devedores da Previdência, eles ficam na Justiça do Trabalho. E hoje, na vara, em cartório. E o pior, Gilda, hoje qualquer acordo celebrado na Justiça do Trabalho não tem fim. Por quê? Porque a Previdência pode ser a terceira com mais de 10 mil reais. E não aceitar aquele acordo e cobrar o seu quinhão. Então, o patrão hoje não tem tranquilidade para fazer um acordo. Tanto que a gente fala nessas malfadadas semanas de conciliação, que só serve para inconciliar e coisificar o processo, onde ninguém, sabe aquela coisa de tico não fala com teco? A gente só perde tempo dos advogados, da magistratura e dos servidores. As pessoas fazem um acordo, o patrão vai para casa, fiz um acordo, me livrei desse processo. Vou dormir. No dia seguinte vem uma notificação da Previdência Social. Não acordo. Ela não respeita o juiz. Acabou o que a gente chama na justiça de trânsito em julgado. Porque a Previdência não permite que o processo morra. Ela continua vivificando porque cobra o seu quinhão. Ficou muito fácil ser da Previdência. Por quê? Porque o procurador também recebe a sucumbência. Isso é uma tragédia. O processo não tem mais fim.
E isso é importante a gente citar aqui, porque esse espaço não é visto, acompanhado apenas por operadores do direito. Quer dizer, a sociedade, de uma forma geral, sintoniza a TV Cidadania. E muitas vezes, aquele que é cliente, que está se vendo prejudicado, fica... Né? Será que é o meu advogado que está negligenciando? Será que situação é essa? Acordo, Então, quer dizer, é bom assina tomar um acordo, consciência de que é uma situação, um cenário. Você pensa que o acordo vai ser pago e vai para tudo o arquivo? acertado. Vai para o arquivo, mas no dia seguinte, dali 10 dias, vem uma notificação já da recurso da Previdência Social. Que é o quinhão dele. Que é o quinhão dele. Perfeito. Doutor Lívio é um protagonista assíduo deste programa. Faço votos que a senhora também... Ou seja, Perfeito, até porque a Gilda é mais bonita que eu, né? Se convidada E mais for, inteligente, e mais inteligente. Com muito prazer. Eu quero agradecer em nome da doutora Beth Russo, mas principalmente em nome do nosso presidente Luiz Flávio Borges Durso. Muito obrigado, doutora Gilda, muito obrigado ao Muito obrigada. doutor Lívio. É um prazer nosso. Muito obrigado também. até a próxima. Até a próxima. Ele tornou-se ministro da Justiça na Alemanha em 1935. A OAB São Paulo exibiu o filme O Julgamento de Nuremberg, na 8ª edição do Cine Debate. A importância desse evento, eu acho que para aprimorar mais o conhecimento jurídico, né, tanto para os estudantes quanto para os advogados. E acho que também é um momento de lazer, né? É uma coisa, posso dizer, que sai um pouco da rotina para os advogados e para os estudantes também, né? O Cine Debate é uma realização do Departamento de Cultura e Eventos da OAB São Paulo por meio do seu Núcleo de Aprimoramento Jurídico de Integração Cultural, NAJIC, em parceria com a Comissão do Jovem Advogado. Foi a iniciativa de um grupo, de uma coordenadoria da Comissão do Jovem Advogado, Coordenadoria de Direito Internacional. Então, o Dr. Rafael, o Dr. Luiz sugeriram que nós passássemos esse filme porque é um momento importante, não só historicamente, o julgamento de Nuremberg tem a sua importância histórica, mas tem uma grande importância também para o mundo do direito, porque ele traz um questionamento bastante relevante sobre essa relação entre justnaturalismo e justpositivismo. É um tema muito interessante. Para o diretor do Departamento de Cultura e Eventos, o repertório cultural é um grande diferencial no mercado de trabalho. O estudante que ele procura palestras, que ele procura debates, filmes na área jurídica, sem dúvida alguma será um estudante diferenciado, com um melhor do que aquele que se atém somente às aulas da faculdade. Esse profissional para o mercado, para atender o seu cliente, com certeza terá uma experiência maior. E isso é muito importante na nossa área, uma vez que, após formado, nós temos que continuar estudando, temos que aprimorar juridicamente, né, fazendo mestrado, doutorado, buscando as várias áreas que o direito nos oferece. E esse estudante que tem essa oportunidade dentro da nossa OAB, através dessas atividades, ele já pode ir escolhendo a área que mais lhe interessa. Aliás, aqui na OAB nós temos um movimento direcionado para esses estudantes, que é a Comissão do Acadêmico de Direito. E após isso nós temos a Comissão do Jovem Advogado. Tudo isso para dar suporte a esse jovem que está chegando na nossa classe, na nossa área, buscando sempre atender bem a sociedade. E uma das missões do Departamento de Cultura é propiciar a esse estudante, a esse jovem, essas oportunidades. E estamos muito satisfeitos porque o número
de participantes nesse cine debate jurídico cada vez aumenta mais, tanto de jovens quanto de profissionais mais experientes e dos estudantes de direito. Quem compareceu ao Cine Debate pôde refletir sobre o conflito presente no filme e na realidade, a decisão de praticar a justiça ou de responder aos anseios da sociedade. Como nós acompanhamos na história recentíssima aqui do nosso país, na atualidade, sempre existe e surge esse tipo de dilema, né? Até que ponto que uma pessoa acaba agindo por interesses próprios, particulares, privados, em nome do governo, tentando uma justificativa por conta disso, e que essa tal justificativa, ela não é válida, ela absolutamente, ela traduz algo em realização bem comum. Portanto, discutir isso é válido ainda hoje em dia e sempre vai ser. Direito internacional e direitos humanos foram as principais discussões. O Tribunal de Exceção é a questão principal que vai nortear o filme. Até que ponto é válido do ponto de vista de direitos humanos instaurar um tribunal sem nenhuma previsão legal previamente constituído, um juiz que não era anteriormente ao fato constituído. Isso gera reflexões do ponto de vista dos direitos humanos. Os princípios do Tribunal de Nuremberg também foram avaliados. Isso é importante para entender o sistema atual. Então, esse olhar retrospectivo histórico da construção do Tribunal de Nuremberg e aí a construção dos princípios de Nuremberg que foram afirmados já pela Assembleia Geral como princípios norteadores do direito internacional são importantes ainda hoje e vão ser presentes hoje e no futuro. Diga não às drogas foi o tema do congresso realizado na UAB São Paulo. Dependência química tem muito a ver com indisciplina e muitas vezes essa indisciplina começa na casa. Na questão do tabaco, uma pesquisa da Folha de São Paulo, mais de 75%, pasmem os senhores, mais de 75% dos jovens que começam a fumar aprenderam em casa. E na questão do álcool, na mesma pesquisa, 28% dos adolescentes disseram: a minha primeira tragada de bebida alcoólica foi na minha casa. Isso deve nos levar à reflexão. Esse evento, como todos os eventos que digam não às drogas, é importante para conscientizar toda a população, a sociedade como um todo, desse grave problema das drogas. Eu acho que o enfrentamento às drogas, ele somente será possível com a união de todos, a união de todos os governos, municipal, estadual e federal, para esse grave problema das drogas. O uso recreativo foi uma das principais discussões. Afinal, todo usuário de drogas é ou será um dependente? Até onde essa recreação pode levar uma pessoa? Existem alterações que são de médio e longo prazo, mas a grande parte das alterações são decorrentes de uso recente ou de utilização muito rápida, né? Às vezes com uma superdosagem, uma overdose, vem a causar realmente a morte do paciente, da vítima, né? Eu sou totalmente contra qualquer espécie de vício, principalmente da maconha. Esse caso de dizer que é droga leve, isso são dos medíocres, daqueles que utilizam de expedientes ardilosos, não sei com qual interesse, porque depois da maconha vem outro tipo de droga, o indivíduo vai parar no crack, e nós temos que combater isso desde o princípio. Não existe droga leve. Droga é droga e acabou, e fim de papo. As drogas provocam excitação, tiram o sono e promovem uma falsa sensação de bem-estar. O professor Antônio José Essa trouxe os efeitos reais causados pelas drogas, considerando os aspectos psiquiátricos. Existe uma lenda que anda, inclusive, muito em moda hoje em dia, falando que droga não faz mal. Faz mal, sim. E faz muito mal e leva a uma série de desmontes do psiquismo do usuário, que vão fazer com que ele fique inutilizado para a vida. É a mesma coisa que falar que eu sou alcoolista, mas eu não sou alcoolista, eu consigo parar a hora que eu bem entendo. Isso é uma mentira. Quem é usuário de droga, seja ela lícita como o álcool ou ilícita, ele não vai parar. Por quê? Porque é muito cômodo eu usar essa droga e sentir um bem-estar que eu não tenho naturalmente sem o uso dessa droga. Então isso é uma mentira que as pessoas falam para si mesmas e para quem está perto delas, no sentido de falar, não, para mim faz bem, não faz bem, para ninguém faz bem. Pelo contrário, é o começo do fim.
a parte técnica da polícia científica, ela além de fazer a identificação, acusar a parte do tráfico de drogas no sentido da sua prova técnica, ela também se preocupa em momentos como esse de estar presente para colaborar nesse tipo de situação. Para a doutora Maria Célia do Amaral Alves, presidente da Comissão Social da OAB São Paulo, tão grave quanto os efeitos psicológicos são os aspectos sociais relacionados ao uso de drogas. A droga na sociedade, ela acaba escangalhando com toda a população, porque o que vem junto com a droga, vem o crime, vem a devastação da família, e além do problema com o próprio usuário. Então, ele é um problema de saúde pública, é um problema de todo mundo. É todo mundo voltado a esse combate das drogas, tem que ser, porque senão a coisa continua. O crime e a violência provocados pelas drogas também foram temas de reflexão. Para as autoridades presentes, a legalização não é uma solução. Eu entendo assim que você pode ter uma legalização a partir do momento que as pessoas sejam educadas para tanto. Então, se eu não tenho um povo ainda educado, eu acho que é temeroso a utilização de legalizar as drogas. A minha experiência como policial mostra que nem mesmo algumas famílias que perdem seus filhos para o crime como bandidos sofrem tanto. Então, quer dizer, a dependência que impõe à família, o que nós chamamos de codependência, a família adoece junto. E muitas vezes, não raro, nós precisamos tratar os dois. Durante o evento, além dos efeitos das drogas mais conhecidas, os participantes foram alertados a respeito das novas drogas na sociedade, entre elas a craconha. O problema da maconha com crack, isso aí já existe mesclado aqui há mais de 3 anos. E aí a pessoa que utiliza está utilizando 2 drogas, maconha e crack. A maconha vai segurar um pouco a noia do crack, mas ela virá, porque ele está usando 2 drogas e a outra droga, o crack, é perigosíssima. Então anula a pessoa, anula a vontade da pessoa e com o tempo ele deixa de usar maconha e passa a usar crack. Outro tema em discussão foi a internação compulsória. A internação compulsória é um remédio extremo por meio do qual o Estado tem uma possibilidade de oferecer uma última chance de tratamento ao dependente químico. É uma ação de força? É uma ação de força, mas é uma ação extrema. Depois de esgotadas todas as possibilidades, tentado o tratamento medicamentoso, o tratamento hospitalar, o tratamento voluntário, não obtido sucesso, resta essa última chance, que é a internação compulsória. Muitas vezes nós estamos trabalhando apenas como a parte em relação com a educação. Eu acho que mais do que a educação é gerar uma cultura, um conhecimento dentro das escolas, dentro das comunidades. Então o foco principal seria como fornecer um conjunto de informações que ajudem com que os jovens criem um espaço cultural dentro das suas escolas e eles começam a difundir esse conhecimento. O segundo ponto seria utilizar o conteúdo científico para gerar dramaturgias, teatro. Em forma de teatro, o jovem passa a vivenciar de fato as consequências que podem ser causadas pelo uso de droga. Isso permite esse aprendizado vivencial e internaliza os riscos e também gera os novos valores que o jovem deve aprender a ter. Hoje nós verificamos que o início de tudo, a porta de entrada é a maconha. Tem gente que diz que não, mas realmente é a maconha e depois no caminhar o jovem, a pessoa vai buscando outros tipos de drogas, até chegar à morte. Isso é fatal. Não tem outro caminho para um drogado, para um viciado, a não ser se recuperar ou ele vai encontrar a morte fatalmente. E como podemos ajudar nesse sentido? Então levantamos aqui o debate, tanto na área jurídica, tanto nas várias áreas da medicina, para que pudéssemos, dessa forma, entender melhor como funciona a droga no organismo, no aspecto jurídico e o que fazer. A internação deve ser, em certos casos, compulsória.
ela tem que ser obrigatória. O Estado tem responsabilidade, sim. Aquele camarada, ele já não tem mais o discernimento de saber o que é certo e o que é errado. Então tem que outras pessoas decidir por ele. Pouco antes de terminar o mandato, os atuais diretores da CAASP fizeram um balanço do trabalho realizado durante 3 anos. Uma das áreas de maior destaque foi a saúde. Arnor Gomes da Silva Júnior, vice-presidente da CAASP, é quem cuida dessa área. Sob o ponto de vista da produtividade, da eficiência, eu acho que nós demos um salto, né? O atendimento cresceu sobremaneira. Eu acabo de receber os números e vejo que nós hoje fizemos 48 mil atendimentos, teve um acréscimo de praticamente 20% sobre o ano anterior, isto só no ano que se encerra, né, de 2012. Foram muitos advogados atendidos, mais especificamente 96.519 advogados até hoje. Então é um número expressivo. E tudo isso, evidentemente, subsidiado pela Caixa, como forma de devolver para o advogado o que ele paga de anuidade. O diretor Walter Tavares esteve à frente dos avanços no serviço de odontologia. Nós chegamos à conclusão que o rendimento e os procedimentos adotados durante toda a gestão foi excelente. Nós atingimos índices que jamais ou até poucos acreditavam que nessa gestão a gente chegaria. E chegamos a um número elevado de 70 mil procedimentos, entre consultas e procedimentos odontológicos, inclusive de consultas nos nossos consultórios, somente nos nossos consultórios próprios. Chegamos a esse número surpreendente, mas não chegou a ser um número que a gente não desejava, porque o trabalho foi intenso nesse campo da odontologia e de todos os nossos profissionais e funcionários da CAASP nessa gestão. Célio Bittencourt é o responsável pelas finanças. Felizmente, pelo trabalho realizado nas gestões anteriores, conseguimos equacionar as receitas e as despesas da CAASP. Fizemos todo o possível a benefício do advogado na área da saúde e levamos a saúde preventiva aos advogados. E pela vez primeira, vamos terminar a gestão com um saldo positivo e muito promissor para a próxima gestão. E esta gestão foi a que mais nós aplicamos em computadores, em construções de sedes para a CAASP, em campanhas. Gastamos muito em campanhas de livros, gastamos muito em todas as áreas. E ainda assim, vamos terminar com um saldo que enaltece a advocacia paulista. Célio Bittencourt responde também pelo Departamento de Esportes. Na área do esporte também, essa gestão foi a consolidação de nossas atividades. Gratificante foi ver a volta do vôlei masculino. 10 anos sem esta promoção. Pela liderança do nosso jovem presidente, incrementamos o xadrez com sucesso em todo o estado. O surf passamos a fazer com circuito em 4 etapas. As corridas, as caminhadas, os passeios ciclísticos levam centenas de advogados às ruas e às praças. Campeonato de sinuca, também repetindo sucessos anteriores. E o handebol feminino ao lado do vôlei feminino, a par das atividades femininas, juntamente em outras modalidades, como o sucesso deslumbrante do tênis de quadra. Tivemos ainda a pescaria, a pesca de pesqueiro e o nosso torneio geral de
pesca na nossa querida e grandiosa colônia de férias dos advogados paulista, na comarca de Santa Fé do Sul, cidade de Três Fronteiras. Anis Kfouri responde pela diretoria que expandiu o comércio de livros. Esse ano nós tivemos vários eventos, a CASP tem feito um trabalho dinâmico para poder atender cada vez melhor o advogado. Inauguramos vários serviços. Um desses serviços que nós temos são os exames médicos, nós temos a campanha de saúde, nós temos vendas da farmácia. Então eu queria aqui aproveitar esse espaço para convidar o colega também a utilizar os nossos canais pela internet. Você pode usar o caspshop.com.br ou pelo telefone aqui na capital no 3292-4400. As nossas vendas superaram muito, nosso movimento aumentou estrondosamente. Nesses últimos 2 anos nós inauguramos novas seções, ampliamos livrarias, abrimos novas livrarias, tudo para capacitar o colega. E um dos pontos importantes foi a seção de novos mercados de trabalho, porque grande parte dos advogados militam nas áreas tradicionais e faltam profissionais na área internacional, ambiental, arbitragem e, portanto, na livraria nós também colocamos uma seção específica. Portanto, aqui não é apenas o objetivo de adquirir o livro, mas também ter uma consultoria sobre áreas que estão em ascensão e que possam gerar ao colega muito mais sucesso profissional. Eu quero dizer aqui o meu muito obrigado a vocês, colegas advogados, estudantes, tem vindo às livrarias, é um prazer recebê-los. A vocês, colaboradores da Ordem, a vocês, funcionários, também é muito obrigado. Todo esse trabalho só tem significado quando tem o carinho de vocês e a recepção. Sergei Cobra Arbex coordenou o trabalho de retaguarda como titular da Secretaria-Geral. Pudemos acompanhar de perto o trabalho desta diretoria, um trabalho muito intenso, muito forte, para trazer a CAASP junto aos advogados, quebrando uma cultura de desconhecimento de um serviço que é maravilhoso em termos de opção para o advogado, em termos de desconto, em termos de situações especiais para o advogado. Nós tivemos aumento de vendas e é bom lembrar que para que esses aumentos de vendas acontecessem, nós tivemos uma reestruturação em termos de gestão na CAASP. Nós privilegiamos que o funcionário pudesse ter uma visão mais comercial, embora a entidade não tenha fins lucrativos, mas nós preparamos esse profissional para que ele tivesse um enfoque mais comercial, mais voltado ao resultado. Isso foi implementado uma gestão de metas, foi implementado um profissionalismo maior e mais recursos técnicos para que isso fosse atingido. Agora nós vamos ter a oportunidade de expandir esses serviços. Nós vamos trabalhar bastante na questão dos planos de saúde. Eu acho que é um momento importante para fazer esse trabalho, melhorar ainda mais esse trabalho. Nós sabemos que os planos de saúde têm uma preocupação imensa nesta área, todos os advogados têm muita preocupação e nós vamos nos empenhar bastante para trazer ao advogado um conforto. O presidente da CAASP, Fábio Romeu Canton Filho, ficou satisfeito com a avaliação mais importante, a dos advogados. Olha, o balanço é extremamente positivo. Os anos de 2010, 11, 12 foram anos em que a Caixa cresceu, que os serviços foram ampliados. A advocacia respondeu a isso, isso é muito importante. A advocacia paulista cada vez mais consciente da necessidade de prevenção na área de saúde. Recordes absolutos. Este ano de 2012, por exemplo, tivemos mais de 100 mil atendimentos nas campanhas de saúde, o que mostra o acerto da gestão, nas parcerias, enfim. E devemos continuar com tudo isso, seguramente, para a próxima gestão, pensando em novidades, a criatividade dos diretores, dos novos diretores também. Nós vamos usar tudo isso em favor da Caixa, em favor da Advocacia de São Paulo. Estação Sé do metrô. Por aqui passam cerca de 800 mil pessoas todos os dias. É um vai e vem frenético. Mas hoje tem algo diferente acontecendo aqui. E os advogados têm tudo a ver com isso. O coral OAB CAASP, formado por advogados, fez uma apresentação de Natal. O repertório teve canções de Verdi, Bach e do brasileiro Heitor Villa-Lobos. Até quem é advogado se surpreendeu. Eu fiquei surpresa e muito contente por conhecer. Estou curtindo bastante aqui na Praça da Sé. Algumas pessoas aproveitaram para fazer um registro em vídeo. E hoje em dia a gente relembra, né, como foi antigamente as músicas e hoje estamos aqui na Estação da Sé
vendo esse coral da OAB maravilhoso. A namorada de Luiz Marques é estudante de Direito e aprovou a iniciativa do coral. Eu acho muito bom esse tipo de integração, principalmente dos advogados, com a população de forma geral, que quebra aquela sensação, né, que o advogado é diferente, eles têm uma visão mais fechada do advogado e a gente está interagindo com a população, é muito bom. O maestro José Antunes se emocionou com a recepção do público. É a primeira vez que nós cantamos um metrô e é muito gratificante ver que as pessoas nos param para nos escutar cantar e gostam. Nem todo mundo, né, eu falei da outra vez, nem todo mundo tem a oportunidade de ver um coral cantar todos os dias. E quando eles param, eles gostam de escutar isso aí. Eu estou muito contente com a nossa apresentação. Eu sinto com um dever cumprido nesse ano, né, com essa apresentação nossa. A apresentação do coral OAB CAASP fez algumas pessoas adiar a viagem de metrô. Maria, por que você veio aqui? Porque eu ouvi a música lá de baixo, eu ia pegar o metrô, já ia entrar. E aí eu escutei, eu falei, onde que é essa música? Aí minha filha lá em cima, então vamos subir a escada, eu quero ouvir. Doutora Beth, o programa TV Cidadania de hoje termina aqui. Ney, mas nós voltamos na próxima semana, neste mesmo horário, e desde já nós contamos com você. Até lá!